Olá, hoje temos mais uma entrevistada, uma amiga, Cíntia Ladvocati, do programa de entrevistas com os autores do livro Construção pela Vivência em Terapia Familiar, de 2009. Quem vai entrevistar a Cíntia hoje é a Silvia Helena Arruda, a Ana Carolina Carvalho, a Denise Mendes Gomes e eu, Marcos Naime Pontes. Cíntia, seja bem-vinda. Gostaria que você pudesse contar um pouco sobre como foi escrever o livro, o capítulo do livro, que você tão brilhantemente nos presenteou. Fazer parte, né, do livro dos pioneiros foi assim uma grande honra. E meu primeiro impacto foi: como é que eu vou falar de mim e ser interessante, né, para as pessoas lerem e reverem, porque na verdade é um documento, né? O teu livro realmente é maravilhoso, privilegia todos nós, pioneiros em terapia familiar. E eu me identifiquei então como uma pioneira de segunda geração, até pela minha faixa etária e por ter participado de formação com os pioneiros em terapia familiar, os mais velhos, né, de 80, 90 anos, né, e muitos que até já morreram, como Monil Caim, meu grande mestre e meu grande amigo. Então foi um prazer grande escrever, e eu contei um pouco a história da minha família, né, de como que eu cheguei à área psi, como eu cheguei à área de terapia de família, que eu acho que eu nunca saí da família, eu nunca saí da minha família, todo o meu trabalho sempre foi focado na família, mesmo quando eu atuo como psicanalista didata de uma sociedade filiada à IPA. Mesmo assim, o meu olhar sempre é para o indivíduo inserido naquela família de onde ele veio. Então, eu não consigo, aliás, nem ver um filme sem pensar na família. Eu, às vezes, estou no cinema e começa uma trama familiar, eu abro minha agenda e rapidamente faço um gerograma, que é a forma que eu tenho de identificar quem é quem naquela trama. Então, estar em família, para mim, é sempre um prazer. E hoje eu estou aqui em família, minha casa está cheia de familiares. E eu estou sempre assim, estou sempre em família. Inclusive na pandemia. Eu vou fazer uma pergunta, então, Cíntia. Cíntia, eu ouvi você falando da família, né, que você está tão envolvida com isso, e a partir do momento que eu comecei também a estudar um pouquinho mais a família e esse olhar precioso que vocês têm para a terapia de família, eu fico pensando na construção dessa relação, né? Da família que nós estamos inseridos e que, a partir dela, construímos a nossa, né? Então, a minha com os meus filhos, com os companheiros que vão chegando, as companheiras, e eu penso em você, quando eu li o capítulo do livro, nesse movimento de famílias que você deve ter acompanhado, porque a gente chega a 2021 com muitos panoramas de família e com muitas histórias, né? As famílias foram ganhando novas configurações até passarem por uma pandemia e a gente está aqui hoje. O que te fascina tanto nas famílias? O que te deixa tão encantada? O que te faz assistir um filme e pensar que família é essa? Eu acho que é a questão da história. Eu me ligo muito na história passada, como essa história passada se reedita no presente, como esse presente está conectado com o passado, como que hoje eu conto uma história minha do passado, como esse passado se representa para mim simbolicamente, afetivamente, biograficamente. Então, eu acho que a história, eu gosto muito de filmes verídicos, de histórias verídicas, de histórias biográficas. Quando eu vejo um filme que fala a história real, eu falei, opa, é aqui que eu me encontro, né?
Eu não gosto muito de filme de ficção científica, né? De coisas que não existem, né? Eu gosto de histórias com dramas familiares, de vizinhança, né? De escolas, de qualquer instituição, de empresa. Eu gosto muito do que acontece entre as pessoas, considerando que aquele indivíduo tem uma mente, tem um psiquismo, e cada indivíduo tem sua história. E aquelas pessoas se agrupam, ou formando uma família, ou formando uma equipe, formando uma empresa, e essas pessoas se relacionam, cada uma com a sua história. E quando é uma família, cada um também vai ter sua história, vai ter sua maneira de contar. O meu filho pode contar alguma coisa do passado dele, porque minha filha fala, não lembro disso. Eu lembro uma coisa ao contrário. E aí as histórias se cruzam e se mesclam, e tem as narrativas, e tem as fantasias, e tem os sonhos. E eu gosto muito dos símbolos, de como as coisas se apresentam, como é que a gente lembra das coisas. Então, eu acho que a família, quando está junto, para mim é assim, uma riqueza de informações. E riqueza de sentimentos, e de afetos, e de histórias. E as pessoas podem contar a sua versão. E eu me lembro muito do Monil Caim atendendo uma família minha, que eu tive a sorte de ter, inclusive o vídeo. Eu tenho um vídeo do Monil Caim atendendo uma família minha, e que a primeira pergunta que ele faz para a família é: em que eu posso ajudar você? E a você, em que eu posso ajudar como terapeuta de família? E a você, para que eu sirvo aqui hoje? Então, ele já está olhando a família com as suas questões intrapsíquicas e relacionais. E aí a coisa se transforma. Então, eu acho que estar em família, estar em equipe, estar em grupo, e eu tenho uma formação de grupo, grupos operativos, né? Do antigo terapia de grupo, de antigamente, que infelizmente não tem mais, quase não tem terapia de grupo. Eu acho fantástico. Estar num grupo, para mim, é uma riqueza grande. Meu irmão diz assim, a Cíntia, tá onde a Cíntia está, tem uma fila atrás dela. Ele fala isso, porque às vezes eu vou na casa do meu irmão e eu tenho sempre pessoas comigo, né? Então, assim, eu gosto de estar com as pessoas, gosto de apresentar as pessoas e gosto de trabalhar com as pessoas. Eu acho muito interessante, porque eu me divirto, eu uso o lúdico, eu às vezes até falo de mim alguma coisa ou outra que tem a ver com o contexto. Eu me interesso muito como as pessoas se contam, como é que as pessoas contam as suas histórias. E estar em família, às vezes as pessoas se surpreendem. Como é que a pessoa está contando aquele fato desse jeito? Eu vou contar agora a minha versão. Então, eu acho muito interessante. Eu acho que o trabalho de grupo, o trabalho com família é fantástico. E, claro, não poderia esquecer a nossa rede de profissionais. Estar na rede, estar entre as pessoas, é uma festa. Os nossos encontros, os nossos congressos, é uma farra só. E a gente estuda e aprende. E transmite, mas a gente está sempre junto. Cíntia, eu queria comentar uma coisa que, assim, realmente você faz dos encontros uma festa. E quando eu lembro de você, eu lembro de muitos momentos de congresso, de reunião do CDC, coisas assim, que sempre tem uma presença sua com esse lúdico, com esse divertido. Você gosta de mostrar coisas que você gosta para a gente. E você, sim, se interessa muito pelo que a gente tem a contar, né? Eu sempre senti você realmente interessada em mim quando a gente conversava, né? Você fazia perguntas, você ouvia atentamente. Então, isso foi uma troca sempre muito rica para mim. Eu cheguei na terapia familiar bem depois de você, e você me acolheu de uma maneira muito amorosa, sempre, e com muita alegria, sempre. E a minha pergunta para você é: qual a história dessa alegria que você sempre carrega com você? Eu acho que é claro que toda alegria está sempre em cima de uma tristeza.
porque os sentimentos, eles se opõem, eles se ligam, né? Eu fui uma criança, né, como inclusive está no livro, né? Eu fui uma criança que passou por um processo de separação que hoje seria considerado litigioso, que hoje se consideraria alienação parental, hoje teria todos esses conceitos modernos de família, que naquela época, nos anos 61, nada se falava disso, né? Então, eu passei por muitas situações de isolamento, de ficar sozinha, de ter um pai que alienava a mãe, uma mãe que alienava o pai, brigas, e vai para cá, vai para lá, muita mudança. Então, eu passei muito tempo me sentindo muito sozinha. E a minha brincadeira infantil preferida era fingir que eu tinha um clube. Eu tinha um clube, esse clube tinha sócios. Olha que coisa incrível, né? Tinha sócios, tinha uma carteirinha, tinha música, que era o hino do clube, e eu brincava sozinha de que eu tinha um clube, era meu o clube. E esse clube eu recebia as pessoas. E eu brincava de ter esse clube. Até que numa dessas brigas de pai e mãe, eu ia para cá, ia para lá, eu fui morar num prédio onde tinha 2 meninas. E nós criamos, então, eu acolhi as minhas vizinhas, né? Elas tinham 7 anos, eu 8, 7 anos. Então, elas passaram a fazer parte do clube. Nós criamos, assim, várias coisas no clube, né? E eu sempre gostei dessa coisa de clube, de carteirinha, de brinde. Quando eu fui presidente da Abatef, eu fiz bandeirinha, eu fiz esses pesos de papel, né? Onde eu presenteei os presidentes, presenteei a mim própria, com certeza. E eu fiz canecas, olha só, por acaso está aqui do meu lado, porque aqui é onde eu atendo quando eu estou na casa de campo. Eu fiz canequinha, fiz brinde, fiz bandeirinha, fiz. Então, assim, eu sempre gostei dessa ideia de clube, ou seja, de um espaço que tivesse um nome, que tivesse um acolhimento, onde eu tivesse muitas amigas e muitos amigos. Para mim, isso era fundamental, porque eu fui uma criança solitária, né? Eu era uma criança muito tímida, até está no texto. Para vencer minha timidez, eu resolvi fazer teatro, porque eu tinha pânico de público, tinha pânico de estar num palco. Eu fui fazer teatro, depois eu fui cantar, também eu tinha pânico de grandes públicos. Eu fiz todo um movimento, digamos, contrafóbico, né, de me inserir num grupo maior, porque aquele grupo maior estava na minha fantasia. O meu clube era pequenininho, embora eu imaginasse um clube grande. Então, essa minha alegria, ela foi tomando corpo quando eu consegui vencer, digamos, os meus obstáculos de timidez, os meus obstáculos de estar na frente de um palco, os meus obstáculos de estar lançando uma ideia, de estar chamando as pessoas, né? Então, eu acho que essa minha alegria foi de ver, primeiro, que eu conseguia fazer isso e que as pessoas gostavam. E a Cíntia falou, vamos embora, é bom. Ah, vem fulano, ninguém nunca ouviu falar. E a Cíntia falou que é bom, vamos embora. Então, eu fiquei um pouco assim, conhecida de que, como eu digo que é legal, vamos. Eu falei, vamos embora para Roma fazer o curso com o Landolph. Levei quase 100 pessoas há 2 anos atrás, numa caravana de gente para fazer um curso carésimo, longe, né, em Roma, enfim. Então, assim, eu gosto de, como você disse, Denise, eu gosto de mostrar aquilo que me apaixona. A minha casa de campo é uma casa que já teve várias reuniões da TF, inclusive para fazer o congresso, eu dizia, vamos todo mundo viajar, vai marido, vai todo mundo, de noite a gente faz queijo de vinho e de tarde a gente trabalha. E eu fazia da minha casa a sede da organização, foi do Encontro de Formadores, que teve em Itaipava, depois foi do congresso, porque eu gosto de ter gente, Eu gosto de ter gente, gosto de casa cheia, gosto de fazer a casa bonita, de ter muitas flores, né? Eu adoro arrumar mesa, de decoração. Então, eu tenho assim, eu decoro a casa das minhas amigas, eu falo, faz isso, faz um degrau, faz uma parede. Então, as pessoas falam, lá vem a Cíntia arquiteto, lá vou eu. Lá vem a Cíntia culinária, lá vou eu inventar um prato. Lá vem a Cíntia que canta, lá vou eu cantar. Então, assim, eu acho que a vida é para a gente estar alegre e eu gosto muito de brincar. Então, assim, eu até faço papo sério, mas eu tenho que ter uma alegria, tem que ter uma piadinha, tem que ter uma coisa gostosa, tem que estar no clube, brincando de clubinho, que era a minha
Brincadeira favorita. Virou Abratef, virou ATF. Então, Cíntia, que história linda essa, né? Como você respondeu para a Denise, da onde vem essa energia e essa vitalidade? E você também adorava trabalhar com família, crianças e famílias, e fazer o genograma. Como você, então, poderia nos apresentar o que veio atrás? Quais os princípios e crenças que perpassam a sua história? Primeiro, a questão do vínculo. Vínculo se faz quando a gente nasce e se desfaz quando a gente morre. Ou às vezes nem se desfaz, né? Fica na memória. Mas eu acredito muito nos vínculos, né? Então, eu trabalho muito, por exemplo, com famílias onde tem alguém rompido com alguém. Ah, eu vou ali direto, né? Porque eu acredito que atrás de relações rompidas, né, tem muita mágoa, tem muita paixão, né? Porque, por exemplo, um casal rompido, quando não existe mais amor, acabou, né? Nem Freud, nem Moneu Caim, nem nenhum desses dá jeito quando não existe amor. Estou falando de um casamento onde as pessoas se escolhem, se vinculam e depois de um tempo acaba o amor. Aí, ok. Mas tem muita raiva, tem muita mágoa, né? Eu acredito que a gente pode recuperar os vínculos. E eu trabalhei muito com crianças desvinculadas dessas famílias. Crianças que foram viver em abrigos, portanto, desvinculadas. Inclusive, às vezes, até juridicamente. E eu sempre trabalhei com essas crianças, né? De reconstruir o genograma, considerando aquela história de origem, e a possibilidade ou até a ocorrência de uma família adotiva. Mas como eu trabalhei também com muitas crianças que ficaram nos abrigos até os 18 anos, eu ia com essas famílias para buscar as suas origens. Então, trabalhei com alguns jovens de 18 anos, 19, que saíam do abrigo, porque tem que sair, né, aos 18 anos, completamente desvinculados de tudo, desvinculados da sua história, né? Através do genograma, a gente conseguia reconstruir. E as famílias que eu trabalhei, a gente conseguiu recuperar o contato com as origens. E é claro que origens desvinculadas, né, afastadas há muito tempo, mas eu acredito que o vínculo é extremamente importante naquilo que conecta as pessoas umas com as outras. É muito importante que nós, como terapeutas de família, que a gente passe a nossa crença de que a gente acredita nos vínculos. A gente acredita que atrás daquela raiva, daquela disputa, daquela coisa, tem uma questão de um amor, ou de um ciúme, ou de uma mágoa, que a gente pode tratar. Eu acredito que a gente possa tratar os vínculos. Essa é uma crença minha. E eu trabalho, então, em cima dessa tese principal. Eu acredito nos vínculos. Algumas pessoas falam assim, mas você acha que, então, todos os casais têm que ficar juntos, todos os casais... Sim, os casais que têm alguma questão ainda embolada merecem se dar uma chance, sim, né? E eu acho que, em termos de casamento, quando não existe mais amor, ok. Mas numa família, às vezes um pai diz assim, eu não quero mais ver aquele filho, eu não sinto mais nada por ele. Eu não acredito. Dentro de mim, eu não acredito. Quando alguém diz assim, eu briguei com meu primo, eu não quero mais saber dele. Eu não acredito. No fundo, eu não acredito. Eu acho que aqueles primos, ou aquela relação pai com filho, mãe com filho, tudo tem jeito. E é bom acreditar nisso, porque eu vou em cima da minha crença. E vou em cima da minha vivência pessoal, da minha vivência profissional, de uma crença de que os vínculos são muito mais fortes, o sentimento é muito mais forte daquilo que está na nossa cabeça. Eu não devo me aproximar de tal pessoa que me fez um mal, me decepcionou, cheio de razão. Mas aqui tem afeto, tem sentimento que pode ser tratado. Eu acredito que os sentimentos podem ser tratados. Os sentimentos e tudo que envolve, né? Afeto, mágoa, desprezo, decepção,
pacote. Eu acredito que dá para tratar. Oi, Cíntia. É um prazer estar aqui com você novamente. É sempre muito bom estar com você e toda vez que eu te ouço, eu percebo o quanto que a gente tem em comum. Apesar de sermos muito diferentes, temos muita coisa em comum. Acho que nossa história, a evolução, o tempo que vivemos, muitas das coisas que passamos. O cenário acho que é um pouco diferente, né? O Rio de Janeiro e São Paulo tem coisas em comum e tem coisas muito diferentes, né? O Rio é uma cidade maravilhosa. São Paulo é a cidade cinza. Mas nós temos outras coisas em comum, né? A parte cultural, a parte da cidade, a diversidade, as grandes riquezas e as grandes pobrezas. Então eu me identifico muito isso que você está falando sobre as dores, né, de uma criança que teve que sobreviver, apesar das tempestades. Uhum. E aí eu, te ouvindo falar agora, e descobrindo mais coisas a teu respeito, eu fiquei com vontade de perguntar sobre a tua crença no casamento, que você coloca no livro que você tem, que eu achei muito bonita. Não vou nem dizer o que eu creio ou não, mas eu creio, vou dizendo, né, estou dizendo, que também esses vínculos. Eu também creio na possibilidade de cura e de transformação, e acho que é lindo isso que você fala. E eu queria saber disso, assim, né? Dessa tua crença no casamento, nesse seu encantamento, não só nas relações familiares como um todo, mas também do casamento, que é um vínculo diferente, né? Um vínculo todo particular. E depois eu faço outra pergunta em relação às associações, que eu tô louquinho para saber, tá bom? O tema das escolhas amorosas eu já apresentei várias vezes em congresso, que é o que está por trás das escolhas amorosas. Quando a gente escolhe alguém, ou quando a gente é apresentado a alguém, né? No meu caso foi um cupido, né? Alguém achou que meu marido era o homem perfeito para mim. E então a questão do cupido, quando alguém acha que você vai casar bem com alguém, ou quando você faz uma escolha. Então, o Freud, por exemplo, ele tem o texto dele exatamente sobre as escolhas amorosas, né? Que é interessantíssimo, parece que foi escrito agora, outro dia, que é muito interessante, os tipos, né? O que faz uma pessoa escolher uma pessoa ou outra, né? Considerando a sua história. Depois o próprio trabalho da Mônica McGoldrick, né, com o genograma, que mostra os casamentos da história no livro dela, né, que eu fiz a revisão técnica, e que mostra personagens famosos e os seus casamentos, né, e o próprio casamento do Freud, os vários filhos, enfim. Então, eu acho que quando você faz um genograma e você começa a ver como é que as pessoas se escolheram, e a gente vê que tem tudo a ver, mesmo nas más escolhas, que as pessoas acham que seria uma má escolha, o dedo podre, né? E escolheu aquele que realmente era o último para escolher, tem um sentido na história. E depois, com o trabalho, né, que eu comecei a fazer, né, de vários colegas que eu fiz na Itália, né? Eu conheci a Teresa Celoni, que passou a falar, então, do duograma, que é exatamente um genograma somente do casal, que explica desde a primeira paixão até a última, quer dizer, na atualidade, né? Como que as pessoas escolhem os seus namorados ou namoradas, né? E é incrível quando a gente começa a pensar, qual foi a sua primeira paixão, né? A minha paixão foi um menininho na escola que era lourinho e ele era, aí eu vou contar a minha primeira paixão, né? A minha primeira paixão era um menininho muito bonitinho que ele achava que ele ia me agradar se ele me chamasse para ir no quadro negro. Então, quando ele era chamado para ir no quadro negro, fazer alguma coisa, ele achava que me ia agradar se me chamasse para ir para o quadro depois dele. E eu era tímida, envergonhada pra caramba. Quando ele ia para o quadro, que ele era a minha paixão, eu me escondi debaixo da mesa para ele, na hora que procurar,
não me achar, porque eu ainda era muito tímida. Então eu ficava contente dele me escolher, mas eu não queria ir para o quadro, porque eu nem sabia fazer aquela conta e morria de vergonha de estar na frente da turma. Então, aí você fala, qual foi o seu segundo? O meu segundo foi assim, o meu terceiro foi assim, o meu quarto foi assim. E quando a gente vai vendo, desde a infância até a atualidade, todas as nossas escolhas amorosas, e por que a gente gostou dele. Quer dizer, de repente eu gostei desse menino para ele me ajudar a vencer minha timidez, porque foi realmente um trabalho que eu fiz ao longo da vida. Depois que eu fiquei depois que eu saí do teatro, da música e tal, aí eu já estava despachada. Mas assim, eu sempre lutei pelo meu medo de aparecer, né? Pelo meu medo de aparecer, porque como eu contei no livro, quando meus pais separaram, em 1960, aquilo era um escândalo na rua. Foi escândalo. Então eu tinha vergonha dos meus pais estarem separando. Eu morria de vergonha, porque eu fui proibida de brincar com as crianças, porque eu tinha pais separados, eu tive que trocar de escola, porque a escola não aceitava filhos de pais separados. Olha que maldade, né? Então, assim, as minhas amigas do prédio não podiam mais brincar comigo, aquelas que faziam parte do meu clubinho. Então, assim, eu sofri muita discriminação por ser quem eu era, ou seja, uma filha de pais separados, cuja minha mãe se apaixonou por outro homem, aí outra vergonha também, outro vexame na família, enfim. Então, eu acho que quando eu escolhi esse menininho, eu estava assim, me ajuda, me chama no quadro para eu aprender a enfrentar as pessoas e estar junto das pessoas, né? Então, assim, quando você vê a história dos seus relacionamentos, você vai entendendo como é que você se desenvolveu, como é que aquelas escolhas mudaram, né? E foram elaboradas e amadureceram a ponto de você escolher o seu último parceiro, né? Aí você fala, caramba, olha que história da minha vida. A história da minha vida é através das minhas escolhas amorosas. Então, esse trabalho do duograma, que hoje em dia faço, né, faço profissionalmente com os meus alunos, né, e até os meus casais, a gente faz, então, um duograma cruzado, o homem fala das suas histórias, dos seus relacionamentos, a mulher fala dos seus relacionamentos, e a gente vai montando as bases desse casamento que está disfuncional, que está problemático, que está quase acabando. E a gente vai vendo, o homem vê a mulher na sua história, a mulher vê o homem na sua história e vai falando, caramba, era eu que tinha que estar aqui mesmo, porque eu faço parte dessa evolução. Então, é muito interessante eu estudar nos casais que eu atendo os casamentos ou escolhas amorosas para trás, desde criancinha. E a gente vai entendendo todos os mitos, preconceitos, embates, todas as questões, as ressonâncias, as projeções que você bota no outro, e aí você precisa de um homem que seja passivo, e aí você reclama que ele é passivo, e a tua passividade está na tua história, e vem lá da tua família. Então, eu acho muito interessante que os casais possam rever a sua história. Eu acho até que, em vez de curso de noivo, para os jovens que vão casar, deviam fazer um trabalho de terapia de casal para entender essa escolha, que é muito interessante. Então, eu acredito, sim, num casamento. Eu mesmo não sabia se eu ia ficar casada 40 e blá anos, eu não sabia. Quando eu casei, eu não sabia, eu tinha 20 e poucos anos, já vinha de um outro casamento. Então, eu não sabia se eu ia ficar casada há muito tempo. Mas, na verdade, eu vim de um casamento desfeito, né? Mas eu, no fundo, sempre acreditei que os casamentos são para sempre, de uma certa forma, né? Os casamentos, principalmente os que têm filhos, né? É para sempre. Aí ferrou. Teve filho, então aí vai ter que conviver o resto da vida. Então eu sempre trabalho com os meus pacientes, mesmo aqueles que estão decididos por uma separação, que dizem que não se amam mais, eu falo, ok, vamos então trabalhar numa parentalidade, num casal parental que vai ter que conviver o resto da vida com os filhos, até eles ficarem velhos e terem filhos e serem avós, né? Porque o casal conjugal está se desfazendo. Então, o casal conjugal se desfaz e o casal parental permanece. E as famílias se unem através dos casamentos. E os casamentos é o que vai fazendo o genograma se ampliar. E explica a história de cada um. Então, eu acho que o casamento, né, a escolha amorosa, tem muito para a gente descobrir, se a gente estiver disposto
a revelar nossa história, a revelar os nossos medos, a revelar as nossas expectativas. Cíntia, quando você falou que foi muito discriminada pela sociedade, pela escola, pelas suas amiguinhas do clube, porque você tinha pais separados, e naquela época poucas pessoas, poucos casais se separavam, você poderia me dizer se no seu trabalho com crianças em adoção haveria uma ressonância nesse trabalho com essa discriminação que você sofreu aos 6 anos? Sim, eu acho que todos os problemas que as crianças passam, né, e crianças que estão disponíveis para adoção, se elas estão nessa situação jurídica que aconteceu alguma coisa grave com os pais ou com a mãe, enfim, se a criança vai parar num abrigo, é que ela tem uma história difícil, né? Uma história muito complexa, muito triste. Mas eu trabalho com essas crianças, delas assimilarem essa história, para que faça parte dessa biografia de uma forma elaborada ou de uma forma, inclusive, redefinida. Uma vez um pai disse assim para mim, mas eu não vou contar para o meu filho que a mãe biológica pegou uma criança de dias e colocou no meio de uma fábrica, parada, porque era de madrugada, no frio, em cima de um jornal. A senhora me desculpe, mas eu não vou trabalhar a história desse meu filho, porque ele vai ficar horrorizado e vai ser muito infeliz com o ódio dessa mãe. Aí eu falei, sim, é uma história triste, eu imagino o impacto que você tem ao você acolher uma criança que teve essa história, que foi abandonada numa fábrica de noite, no inverno, em volta de um jornal, no meio de um pátio. Mas vamos pensar o seguinte, a gente não sabe a motivação dessa mãe, a gente não sabe o contexto, a gente não sabe nem a história real, a gente sabe o que está nos registros da polícia, que foi chamada quando encontrou um bebê no meio de uma fábrica, no inverno, à noite, num jornal. A gente só sabe isso. Mas a gente pode pensar que mãe horrível, botar uma criança assim, podia ter morrido. Mas a gente pode pensar, como que a gente pode contar isso para uma criança? Aí eu falei assim, olha, eu vou contar uma história que assim, passou na minha cabeça. Você pode criar outras histórias, porque a gente não sabe realmente a história real. Eu vou imaginar uma mãe muito assustada, sem saber como que podia entregar uma criança, porque as mães têm medo de serem punidas por abandonar uma criança. É claro que o abandono é crime, mas ela poderia entregar legalmente, né, a criança para adoção. A gente não pode incentivar as mães, venham, entreguem seus filhos, porque vocês não queiram eles. A gente não pode fazer uma propaganda de incentivo das mães a entregarem seus filhos, né? Porque é estranho. Mas as mães podem legalmente entregar uma criança para ser adotada, sem que elas sejam penalizadas por isso. Agora, vamos pensar uma mãe assustada, porque não sabia o que fazer, estava numa situação difícil. Então, ela pensou, eu vou colocar no meio de uma fábrica, de noite, porque se a criança fizer... alguém vai escutar, uma sirene vai tocar, o vigia vai ver. Se eu não colocar ela num lugar cheio de gente, vai morrer, num lugar com uma rua com trânsito. Essa criança vai chorar e ninguém vai ver. Então, eu vou botar ela numa fábrica, no meio do pátio. Porque ao primeiro grito, o vigia vai ver, alguém vai ver. E por que eu vou colocar de noite? Exatamente para que não passe nenhum caminhão em cima dela, se ela é uma fábrica. E por que num jornal? Porque o jornal é que esquenta, já que eu não tenho cobertor, já que eu não tenho nenhuma manta. Então, eu vou colocar o meu filho ali para logo alguém socorrer, para que o primeiro grito ele seja ouvido, mesmo que seja um gritinho de nada, e num jornal que é o que esquenta. O jornal esquenta. A gente não sabe muito disso, porque a gente não passa por situações tão vulneráveis. Mas na guerra e no gelo, as pessoas botam o jornal dentro das botas. E o jornal esquenta, sim.
Então eu falei para ele, se você contar que teve uma mãe que não sabia o que fazer e que colocou você numa situação que você logo seria socorrido e atendido e cuidado, não é melhor escutar isso, sem dizer que ele foi, né, que ele nasceu num hospital e a mãe morreu, ou alguma coisa, né? Que é a história dele, é a biografia dele, está lá nos registros. Dá para você contar redefinindo um pouco a tragédia que está por trás de um abandono, evidentemente, né? Tem um abandono, mas tem também o amor da adoção. Essa criança, bebezinho recém-nascido, foi imediatamente identificada. Quando encontraram, ela, inclusive, ainda estava quentinha, apesar de estar frio e de noite, porque no primeiro grito foi socorrida pelo vigia da fábrica. E essa criança foi levada para um abrigo, foi colocada para adoção, e tinha uma fila de pais aguardando uma criança para serem pais, né? Então, essa criança, ela foi colocada com muito amor numa situação muito difícil para que logo ela pudesse ser acolhida. Então, eu acho que a redefinição da história, a redefinição de uma história difícil, né? A biografia contada. Eu sou a favor da verdade, eu não sou a favor de mentiras brancas para esconder, Não, você pode contar a história como ela é e como que você acha. Como que você acha que aconteceu aquilo? Qual foi o contexto? O que a gente pode pensar? Inclusive ajudar a criança a dizer o que você acha que pode ter acontecido com a mãe ter deixado você assim? A gente pode pensar outras histórias. Assim mesmo na adoção, né? A criança não sabe nada da sua família de origem. Vamos pensar, o que será que aconteceu? Então a criança conta. Eu acho que minha mãe se apaixonou pelo filho do patrão, e aí, isso, aquilo. Aí a criança passa um tempo depois e diz assim, não, essa história não... Vamos mudar essa história? Vamos! Aí eu em terapia com essa criança, ela diz assim, não, vamos contar outra história. Eu acho que a minha mãe morava com a família dela, ela se apaixonou do namorado e o pai dela não quis que ela ficasse. Tá bom. A gente conta, reconta, constrói um genograma daquela história fantasiada e depois de um tempo a pessoa fala, não, eu acho que não foi isso não. Vamos contar outra história. Isso eu estou falando de histórias que a gente não sabe de fato o que aconteceu. Então a gente tem que lidar com os nossos traumas, com a nossa história, podendo redefinir eles, podendo contar de uma forma que fique confortável para a gente. E quando a criança, por acaso, faz uma versão muito triste, eu brinco assim, então tá bom, essa é a novela triste. Agora vamos fazer uma novela engraçada? Agora vamos fazer uma novela feliz? Vamos fazer várias novelas? Aí eu ajudo a criança a se dar outras oportunidades de contar a sua própria história, cujos dados ela não tem. Então, eu acredito que a gente possa transformar as histórias difíceis em histórias redefinidas, recontadas e com várias versões, que eu acho, assim, é uma oportunidade para a criança poder fazer várias versões da sua própria história. Aliás, a gente faz, né? Quando a gente conta a nossa história, quando a gente vai a um médico, quando a gente vai a um terapeuta, a gente conta, olha, aconteceu isso comigo. Até está. É uma narrativa criada naquele momento. A gente está floreando alguma coisa, a gente está dramatizando outras, a gente está amenizando outras coisas, e às vezes a gente está até omitindo uma parte, que depois a gente recupera essa parte omitida. Então, eu acredito que as histórias difíceis podem sim ser tratadas em família, no casal e até individualmente. Eu tenho essa crença, porque eu vivi isso, né? Ô, Cíntia, eu acho que você tem muitos mestres que te ensinaram a fazer isso, e além da centelha criadora que tem em você, né? Mas eu fiquei pensando, e você como uma amante das artes, e acho que nós aqui também somos, que um dos mestres seu poderia ser o Manuel de Barros, né? Que ele diz só 5% é mentira, 95% é invenção. E aí eu acho que isso é muito curador, né? Que eu acho que é uma forma de arte que transforma, que traz vida. E vou aproveitar para fazer a pergunta que eu queria. Como é que você chegou na ATF? Como é que você chegou na Abratef? Como é que você ajudou na construção desses lugares? Porque quando eu cheguei lá no Rio, acho que eu te encontrei até antes do Rio, acho que eu te encontrei talvez no Rio Grande do Sul, mas eu não tenho certeza. Talvez em Itapeva, eu estou meio confuso, assim. Mas eu vi você falar
sobre psicanálise, sobre a individualidade, sobre psicanálise e terapia de família. Eu vi a tua evolução e vi tuas obras, né? Eu sou um fã seu, acho que você sabe disso. Mas eu tenho esse fascínio pela forma como você dança com as pessoas, como você estimula o grupo, como você não deixa a pedra cair, como é gostoso trabalhar com você. E eu queria entender um pouco isso nesse contexto, nessa história, porque eu acho que isso é muito precioso. Eu acho que você é uma das componentes atuais, e não só desse momento, mas de um momento longo já, que compõem essa constelação, a Abratef, terapia de família no mundo, sem contar que o Moni é nosso padrinho, né? Tanto seu quanto nosso. Nós também adoramos ele. E sentimos muito da morte dele. Acho que não só você. É um luto muito grande, né, que a gente tem que passar. E, parafraseando você, as alegrias e as tristezas são complementares, né? Então eu queria saber um pouco dessa história, do seu desejo, dessa energia que você coloca e contagia, o preço que você teve que pagar por isso, porque essas coisas não são baratas do ponto de vista vincular, né, do ponto de vista grupo que já existe. E eu tô falando isso do meu lugar, mais do que do seu, porque eu não sei o que aconteceu com você, mais curiosidade mesmo. O que eu falei inicialmente, né, sobre a minha brincadeira infantil, que era de um clubinho, né, de ter um clubinho, né, de ter amigas vinculadas por conta de um clubinho, né, eu acho que isso veio numa evolução, porque quando eu saí da faculdade, eu criei o meu primeiro clubinho, que foi uma clínica, um instituto que a gente fez, que existiu durante uns 15 anos, e que era um clubinho, um grupo de amigas da faculdade, que a gente fez um curso. Eu fiz formação em terapia de comportamento, foi a primeira formação que eu fiz, e a gente fez uma clínica com estágio para alunos. Eu sempre gostei muito também de dar oportunidade para estudantes de graduação. Então, a gente teve, talvez no Rio, o primeiro instituto particular que fornecia estágio para os alunos de graduação. E era atendimento de casal, de família e de crianças. A partir dali, eu fui fazer uma formação psicanalítica, eu fui buscar um outro clubinho, porque eu idealizava aquela coisa fundada por Freud, toda aquela história, eu achava tudo tão mágico. Eu pensei, não, eu tenho que ir para aquele lugar que foi fundado por Freud, né, que é uma sociedade de psicanálise, e é mais um clubinho, é mais um desejo de pertencer, de ser reconhecida, de conhecer pessoas, de ter novos amigos. Então, eu fui fazer formação em psicanálise e, quase ao mesmo tempo, eu conheci uma professora de faculdade que tinha vindo de Palo Alto, que era amiga do Andolfi, e que ela dava aulas de família na PUC. E eu convenci ela de fazer a primeira turma de formação em terapia de família no Rio de Janeiro, tirando as que existiam na universidade, que eram diferentes, que as formações nas universidades são mais acadêmicas e tem um outro formato. Então, nós fizemos, então, eu consegui reunir 15 pessoas e nós fizemos, então, o primeiro instituto de terapia de família no Rio, que foi uma formação de 800 horas, e dali, ao mesmo tempo que eu fazia uma formação em psicanálise ortodoxa, né, vinculada à IPA, eu fazia uma formação em família na área sistêmica, e que eram, naquela época, áreas assim, uma não gostava da outra, uma abordagem não aceitava a outra. Então, de uma certa forma, eles sabiam, mas eu não falava muito. Eu fazia minha formação em psicanálise, tudo aquilo que tem que fazer, 5 anos de análise didática, 4 vezes por semana, de Divan, etc., e supervisão, e um monte de coisa, e fazia a formação em família. E um grupo falava assim, você faz formação sistêmica? Eu dizia, mas sistêmica? Isso é uma coisa cognitiva, comportamental? Eu dizia, não, é só ver a coisa circular, incluir todas as pessoas naquele contexto.
E aí as pessoas, quando de terapia de família, falam assim, mas você faz uma formação em psicanálise da IPA, da International, aquela coisa rígida, freudiana, eu dizia, mas aquilo que tem um monte de trabalho, um monte de análise, eu dizia, E foram sempre mundos paralelos. Aí o que aconteceu? Eu comecei a descobrir que quando eu ia dar cursos em congressos, por exemplo, eu apresentava conceitos de Winnicott, que é a abordagem que eu sigo na psicanálise, e as pessoas achavam incrível. E as pessoas não sabiam que aquele Winnicott era um psicanalista, né? Ou eu nem dizia quem era. Eu só ia passando os conceitos de Winnicott nos congressos da Eurotef. E na psicanálise, eu apresentava casos de família e falava assim, nossa, Cintia, que coisa complicada esse negócio que você fez aí, mas eu adorei, o que é isso? Eu dizia, isso aí são estudos meus. Eu nem dizia que era sistêmico. As pessoas diziam, nossa, esse mapa que você fez aí, esse árvore genológica enorme, eu comecei achando uma confusão, mas agora eu estou olhando para esse mapa e estou achando que eu estou entendendo tudo. Que coisa incrível, onde você aprendeu isso? Que coisa doida é essa? Então, aos poucos, eu fui, até comigo mesmo, integrando os conhecimentos que eu tenho do intrapsíquico, do psicanalítico, do mundo interno, integrando com o relacional, né? E enfrentando as diversas redes nos seus respectivos preconceitos, porque tem, claro, mas eu fui me sentindo até mais corajosa e de divulgar, né? Um para o outro para um, divulgando a abordagem, e as pessoas sempre ficam muito interessadas, porque, é claro, que eu vou pegar da terapia de família, né, as coisas que eu gosto, me identifico, e da terapia individual, ou da psicanálise, as coisas que eu gosto, me identifico, que, no fundo, é tudo um pouco a mesma coisa. Na verdade, a compreensão do ser humano, a gente está sempre buscando novos conceitos, novas abordagens, né, e todos os caminhos levam a Roma, né? Até porque Roma é minha paixão. Mas eu acredito realmente que hoje em dia, quando eu atendo individualmente, eu tenho um olhar da família, e quando eu atendo família, eu tenho um olhar também do individual. Eu sinto que isso é uma riqueza para mim, eu sinto que foram 2 processos muito longos de aprendizagem, com a formação de terapia de família foram 5 anos, 800 horas, semanal e etc. O de psicanálise nem se fala. Então, as pessoas sabem que eu tenho esse olhar, né? Eu sou muito chamada na psicanálise para falar de coisas de família. Agora eu vou falar, agora eu fui convidada também para falar sobre família e cultura, como é que as famílias estão lidando com a pandemia, numa rede de psicanálise. Na terapia de família, eu sempre levo também a minha compreensão sobre cada indivíduo, sobre o sofrimento de cada pessoa, sobre o que ela está passando nos seus sintomas. Faço uma leitura relacional, mas eu acho que, para mim, esse aprendizado e essa rede enorme que eu tenho, né, tanto na psicanálise quanto na terapia familiar, para mim, são meus 2 clubes, que eu tenho muitos amigos, que eu tenho muitas aulas, que eu tenho muitos cursos, muitos congressos, e tudo aquilo que o pessoal da Bratef tem numa rede, eu tenho também na psicanálise, e eu transito muito bem nesses 2 espaços. Eu acho que eu não podia ser diferente. Eu acho que é muito enriquecedor. Eu acho que eu aprendi muito, e aprendi muito também estando, né, conhecendo os grandes pioneiros de terapia de família, porque eu tive essa oportunidade até de ser amiga de muitos, né, e que é o meu patrimônio, é um patrimônio assim de vida, é meu tesouro. São essas 2 redes que fazem parte esse meu desejo de construir os meus clubinhos, né? Eu acho que as visões das pessoas são de acordo com as suas histórias. Eu tive essa história de poder fazer essa integração da psicanálise com a terapia familiar. Eu tive essa oportunidade, eu pude fazer isso, eu tive tempo para fazer isso, disposição e condição, e acho que isso é o meu tesouro. E respeito muito as dificuldades, as resistências, os preconceitos e as opiniões diversas. E vamos embora. Vida que caminha. Cíntia, eu estou encantada, assim, está fazendo muito sentido para mim pensar que a sua história de vida, o seu genograma,
ele dá um sentido muito lindo para essa possibilidade de legitimar a escolha da sua mãe, de uma paixão, de uma escolha individual, né, através da psicanálise, e legitimar a escolha pela família, pela tradição que o seu pai estava fazendo, e através da terapia de família, e como você pôde, dentro de você, ser filha dos dois, sem precisar ficar nesse conflito de lealdades. E como a gente vê isso, né? Não sei se faz sentido isso que eu estou falando, né? Foi uma coisa que foi me tocando, assim, de ver quanto aprendizado você teve nessa história de tanta dor e que você construiu um caminho de resiliência. Uhum. E aí eu queria perguntar para você, porque você também, assim como eu, gosta muito desse conceito da resiliência, que é tão importante quando a gente trabalha em contextos de vulnerabilidade social, né? E aí eu queria perguntar qual a importância disso, né? Como é que é essa questão da resiliência na sua vida e no seu trabalho profissional, e pedir para você contar um pouco do trabalho na Terra dos Homens. Tá. O trabalho numa ONG que trabalha com crianças afastadas das suas famílias, evidentemente que mexe muito, né? Porque você trabalha com crianças separadas das suas famílias por violência, por abandono, negligência, com crianças abrigadas, por crianças que vivem num abrigo muitos anos, com muitas crianças que não podem ser adotadas porque mantêm vínculo com a família, ou seja, a família vai lá regularmente, cada 6 meses, fazer uma visita. Então, essa criança tem um vínculo, mesmo que seja desvinculada, ela tem um vínculo, então os pais vão lá, fazem a visita, e essa criança não pode ser adotada porque ela tem vínculo jurídico com a família que é presente de uma certa maneira. A partir de 6 meses de ausência, já começa a se constituir um abandono, e aí, se abandono for constatado, aí essa criança pode ser colocada para adoção. E muitas vezes passou-se muito tempo, e a criança já está com 8, 12, 15 anos, já entra naquele aspecto de uma adoção muito tardia, e que aí entra a adoção internacional, que eu trabalhei muito tempo, inclusive como intérprete das famílias italianas que vinham ao Brasil para adotar crianças, ou seja, que já vinham com uma criança já escolhida para elas, e muitas vezes as crianças não queriam, porque nem entendiam a língua desses postulantes a pais. Então, o trabalho na Terra dos Homens, para mim, foi muito importante, porque me jogou num trabalho social ali no meio da comunidade, no meio da mangueira, né? Então, o trabalho na Terra dos Homens foi muito rico para mim, porque me jogou numa realidade que eu antes não tinha contato na prática, apesar de ter estudos, mas eu não tinha ainda entrado numa comunidade, tendo que me vestir com o uniforme da Terra dos Homens, ter com motorista em um carro, porque tinham pessoas armadas na rua, de ir numa casa de acolhida de mulheres que passam por violência, de entrar de vários abrigos e ter reunião com esses pais e reunião com o juizado. Então, eu passei a ter, na Terra dos Homens, essa oportunidade de ter entrado muito fortemente no trabalho social com crianças em risco. E foi tão intenso que eu, na época, eu fiquei tão envolvida, porque eu gosto de clube, né? Então eu pensei, eu estou amando tanto trabalhar numa ONG com crianças em situação de risco, eu senti que eu podia fazer tanta coisa, que eu mudei o meu consultório, que era no Leblon, para uma casa onde lá eu fiz o meu consultório e o meu espaço. E lá eu também levei o meu outro clube, que é a ATF. Eu também levei a ATF para essa casa enorme, que é um casarão em Botafogo, aonde eu botei o meu consultório, a minha clínica pessoal, inclusive. Muitas pessoas falaram assim, você vai levar o seu consultório, que você atende as suas famílias, para uma casa que recebe as famílias dos projetos e fazem lanche, aquela criançada, aquela festa, e eu vou, todo mundo ficar junto. O meu consultório com as famílias que eu atendia, né, de um certo padrão, evidentemente,
E aí, quando alguém desmarcava, eu não tinha um paciente, eu corria lá para o lado daquelas famílias, daquelas crianças. Era assim, uma alegria. E lá também eu arranjei um espaço, eu falei, não, agora sou muito amiga da diretora da Terra dos Homens, e eu falei assim, tem uma sala aqui que eu vou fazer uma reforma e eu vou trazer a TF para cá. Pode? Ela falou, pode, você pode tudo. Aí eu levei a TF para a Terra dos Homens, que era nessa casa. Aí pintei a casa, eu ficava lá de noite pintando, arrumando. Eu também sou muito trabalhadeira de braçal, né? Então, naquela época, no ano 2000, a TF estava muito no seu comecinho, era tudo meio embolado, um monte de papel, um monte de ficha. Eu adoro, eu também tenho um certo de toque, né? Eu adoro umas fichas, adoro botar ordem nas coisas. Eu pegava aquele monte de ficha, separava, passava limpo, limpava, rogando. Eu adoro isso. Pode me ver feliz e conferir uma lista. Confere essa lista, vê se tem um nome repetido. Eu adoro, eu fico salivando. Eu adoro uma organização. Então, eu peguei a TF, que estava meio largado, como era naquele tempo, né? 98, 99, 2000. É tudo papel, né? Um monte de papel de cada pessoa, uma confusão danada. Eu organizei tudo, digitalizei, inclusive, porque também adoro informática, né? Também é comigo. E eu fiz também a TF dentro da Terra dos Homens. E a Terra dos Homens, para mim, foi onde eu fiquei muito amiga também do Guy Oslos, que é o pai do nome da competência com as famílias, né? Eu até fiz a revisão técnica do livro dele. A gente ia convidar ele para o congresso agora, mas ele está doente. É um pioneiro, né, da primeira geração. E o Guy Oslos, eu levava pioneiros da terapia de família para fazer trabalho com as equipes da Terra dos Homens. Fiz uma salada ali, uma salada enorme. Então, eu levava os meus amigos, os meus professores, os meus mestres para a Terra dos Homens, porque as pessoas ficaram... Levei a Wanda, inclusive, a Wanda fez um trabalho dentro da comunidade da Mangueira, com mulheres em violência, e foi assim, de chorar de alegria, porque ela fez um trabalho com mulheres que sofriam violência dos maridos, dos filhos, da comunidade e da justiça, de uma certa forma, porque ficavam presas, né? Um trabalho belíssimo. Então, eu fazia, assim, uma salada, né, de pessoas e de relações, tudo assim, no meu gosto de estar em grupo, na minha capacidade de trazer alegria, no quanto que eu sentia que eu podia fazer por aquelas crianças, né? Do quanto que eu podia ajudar aquelas famílias. Eu trabalhei, por exemplo, num projeto de meninas grávidas, meninas com 11, 12, 13 anos grávidas. E a gente fez um trabalho com essas meninas para evitar uma segunda gravidez na adolescência, para evitar o abandono dessas crianças e até a morte, aonde a gente juntava as mães dessas crianças que estavam grávidas, às vezes ou não, o namorado delas, e a gente fazia um trabalho com essas meninas para elas poderem acolherem aquelas crianças, mas tendo uma mãe que acolhia elas. Porque muitas mães diziam, agora essa menina vai tomar jeito, porque ela vai ver como é que é a vida. Então, agora eu lavo minhas mãos, ela vai ter filho, vai ter que cuidar da vida dela. Eu dizia, não, você é mãe dessa menina que precisa ser cuidada para poder cuidar. Meninas, crianças, né, de 11, 12 anos, uma gravidez de risco, inclusive, né? E a gente fez um trabalho de 1 ano com essas meninas, nenhuma criança foi abandonada, nenhum bebê foi abandonado, nenhum bebê morreu, toda a gestação correu muito bem, as mães acolheram aquelas filhas que ainda eram crianças e precisavam de um cuidado, alguns namorados acabaram entrando também, de uma certa forma, com as suas mães, né? Enfim, então é uma realidade que a gente não tem um convívio muito perto, é uma realidade outra, né? Também o resgate das origens, crianças abandonadas, crianças que estão nos abrigos e as famílias meio que esquecem que não podem abandonar a criança, senão ela vai ser colocada para adoção. Então, a gente tinha que trazer as famílias para elas visitarem os seus filhos nos abrigos. Então, eu trabalhei, inclusive, com processos de adoção interrompidos, porque eram famílias que iniciavam uma habilitação para adoção, mas as famílias biológicas, as de origem, de uma certa forma, entravam com pedido para impedir a adoção. Então, eram guardas que ficavam, às vezes, 7 anos, 8 anos, aí os pais adotivos ficavam inseguros com aquela
vinculação em suspenso ainda. Então, assim, é uma realidade, trabalhar com criança vulnerável, com família que sofre violência ou vulnerabilidade social, fome, criança em situação de rua, assim, é uma outra realidade, é um outro tipo de trabalho, outro tipo de intervenção, junto, às vezes, com um juizado. Então, eu acabei ficando também parceira, amiga também, de vários juízes de infância, de várias equipes. Então, eu fazia um trabalho sobre o genograma das equipes que trabalhavam com as crianças em situação de risco, de trabalhar as suas ressonâncias em relação àquelas crianças, em relação às suas escolhas profissionais, de terem buscado trabalhar num abrigo, ou buscado trabalhar numa ONG, e a gente começou a ver que todos aqueles técnicos, né? Então, a diretora da Terra dos Homens falou para mim, Cíntia, nos próximos 6 meses você vai fazer o selfie de toda a equipe de profissionais. O pessoal dizia, selfie da Cíntia, Deus me livre, socorro, eu tenho medo daquela bruxa. Por quê? Eu fiz o selfie de 3 meninas, que não engravidaram, 3 psicólogas, ou assistentes sociais, não lembro, que não conseguiram engravidar. Eu fiz todo um trabalho com a família de origem delas, a ressonância. Elas entenderam como não podiam engravidar, e elas engravidavam depois do trabalho comigo. Então, eu dizia assim, não vou fazer selfie com a Cíntia, não. Ela aprofunda e a gente engravida. E eu fiz o selfie de toda a equipe. E aí outros lugares começaram a me chamar também. Instituições, né, ligadas à justiça, né? Abrigos para fazer o selfie, que eu nem chamava assim, né? Eu dizia, vamos falar da história de vocês, né? E cada profissional que trabalhava com infância desassistida, em risco, a gente via que elas próprias tinham passado por situações de muito risco. Mas só que quando elas entendiam a conexão, claro que elas ficavam assim, mas aquilo andava, aquilo liberava o trabalho, né? Porque você se conectar com a sua história, mesmo que seja um pouco traumático ou um pouco difícil, caminha, né? Os canais ficam livres, né? Os canais da sua história ficam liberados, né? Então, eu comecei a fazer todo esse trabalho que eu faço hoje em dia, tanto nos institutos de formação do Brasil inteiro, estou sempre fazendo, as pessoas estão sempre me chamando para trabalhar o terapeuta, porque eu acabei que eu peguei ensinamentos do Monil Caim, do Gui Osloso, que trabalha com competência, do Carmen Sacco, que é meu grande mestre maravilhoso, que já deve estar com quase 90 anos, todos esses profissionais que eu amo, né, e mais os atuais também, e eu comecei a desenvolver uma técnica de trabalhar com terapeuta, tanto de uma forma rápida, tipo assim, 1 hora e meia, a gente já chega a alguma conclusão importante, como em congressos, eu acho que no congresso lá de São Paulo, né, Marcos, não sei se você lembra, eu organizei um terapeuta que era 3 dias, porque ficou em formato de curso, eu dei um jeito de virar aquilo um curso, então era 3 dias. No primeiro dia, digamos, tinha 50. Geralmente os cursos abaixam, né, a frequência, né? No segundo dia tinha 80, no terceiro dia tinha mais de 100, um passava a palavra para o outro. Porque é muito interessante a gente conhecer a história dos nossos colegas, com respeito, privacidade, porque todo mundo está se identificando. E aí vem a questão da resiliência, vem a questão da ressonância, né, do quanto que a gente pode transformar as nossas dores em recursos, que é o objetivo da terapia de família, transformar, que é a questão da resiliência, né, transformar nossas dores, ou identificar as nossas dores como a nossa resiliência, como a nossa forma de dar a volta por cima e superar. Então, eu acho que o trabalho do terapeuta é realmente, não é só para você ficar contando a história do seu passado, mas é de fazer as conexões é que são importantes. E as conexões, não tanto as que eu percebo, mas o que a pessoa se dá conta. É um insight que a pessoa tem. A pessoa fala, caramba, olha só, olha o que está acontecendo. Eu estou reclamando desse parceiro a vida inteira, eu fiquei buscando alguma coisa semelhante. Então, acho muito importante a gente transformar as nossos fracassos, nossas dores, nossos traumas, em nossas resiliências. E quando eu trabalho com os alunos,
as pessoas falam, eu tenho dificuldade de trabalhar com violência, eu não gosto de trabalhar com violência. Mas eu não tenho, a pessoa já vai dizendo, não, mas eu não tenho violência na minha família. Então, não vem dizer que eu tenho problema de violência na família, eu não tenho. Não tenho nada de violência. Minha família é ótima, amorosa, eu não tenho vivência de adolescência, de violência, mas quando eu atendo uma família com violência, me dá sono, me dá mal-estar, eu fico burra, eu fico sem saber o que fazer, mas eu não tenho problema de violência na minha família. Só que a gente vai, de um jeitinho ou de outro, identificando que tipo de violência. Que uma passividade pode ser uma coisa de violência. Uma depressão ou um desânimo pode ser sentido como uma violência. Uma negligência é uma violência. Né? Quer dizer, é claro que a gente fala violência, parece que alguém bateu em alguém, ou alguém ofendeu alguém. Não necessariamente. As pessoas podem sentir como violência as coisas que para outros não são vistas como violência. Eu trabalho, né, com essa questão da resiliência, acreditando realmente que as pessoas podem transformar suas dores nos seus recursos, nos terapeutas, nas suas potencialidades, nas suas capacidades profissionais, se houver uma capacidade da pessoa de se conectar a sua história com o que ela está contando ali. Eu estou ouvindo você aqui e nessas histórias todas, né, da sua família lá atrás, nessa família que você construiu, nesse trabalho com as crianças, com as meninas, em situações de risco. E estou pensando, nossa, como que a gente consegue chegar nesse ponto que é o do não julgamento? Eu aceito isso, né? Eu aceito que eu sou vegetariana e você não é, e eu tô aqui no churrasco com você. Eu aceito essa situação de risco sem me revoltar e sem querer mudar a sociedade inteira. Eu vou fazer o que está ao meu alcance por essas crianças, por essas mulheres, por essas famílias. Eu estou muito admirada com essa demonstração sua desse acolhimento pelo diferente de uma forma tão carinhosa e amorosa. Obrigada por me mostrar isso. Agora, eu me lembro muito bem num congresso que teve em Curitiba, em que alguém chegou e falou, fulano lá está me falando, reclamando de mim. Aí eu estava com a Havana, com o Viana, do meu lado, que a Havana falou, quando a pessoa fala mal de mim, você abaixa a cabeça, aí a coisa passa por cima. Aí eu dizia, gente, eu adorei essa resposta. Quer dizer, quando vem uma crítica, abaixa a cabeça e diz assim, não, passou. Então, essa é a forma. Eu achei muito legal, e tudo aquilo que a gente acha legal é que bate com a gente, são as nossas ressonâncias. Eu falei, puxa vida, tá aí um conceito que eu gostei, né? Quando vem uma crítica, uma invejinha, né? Uma certa antipatia, você baixa a cabeça, a coisa passa e vamos embora. A vida que segue, eu acho que a gente vai criando vínculos, a gente vai criando amizades e isso é que é o gostoso, de estar em rede, de estar em grupo. Cíntia, você escreveu no seu texto que você ainda tem muitos desafios e muita coisa que vai acontecer, porque você tem uma trajetória linda e você ainda pretende ter outra a mais. Conte para a gente, por favor. Eu acho que é continuar com saúde, continuar curtindo meus clubinhos, participando sempre dos congressos, tanto nas áreas diferentes, passando o que eu sei. Então, eu gosto muito da questão da transmissão. Então, é sempre um desafio, né? Transmitir algo que vem muito de uma sensibilidade, vem muito da minha história de vida. Então, o meu desafio é continuar com saúde, poder estar sempre presente da minha família, que está aqui hoje ao meu redor. Inclusive, na pandemia, nós ficamos todos juntos, as pessoas diziam, nossa, Cíntia, você é idosa, está com seus netos. Eu dizia, eu não consigo, vou ficar longe dos meus netos, não importa alguma.
Nem me sinto idosa, embora seja, né? Esse ano eu faço 70 anos, é um choque pensar nisso, 70 anos, mas, enfim, a vida segue. Então, eu espero continuar com saúde, espero continuar transmitindo o que eu aprendi, e eu fico muito feliz de ver as pessoas se melhorando como gente, tanto os meus alunos quanto os meus pacientes, e inclusive a minha família também. Por exemplo, hoje a minha filha falou assim para mim, se eu chegasse para você e dissesse que eu estou com um problema com meu filho, o que você faria? Eu falei, eu não sei, eu sou tua mãe, o que eu vou dizer do meu neto? Eu posso dizer assim, mais ou menos, mas eu vou falhar, porque eu fico envolvida, né? Eu fico com pressão alta, fico nervosa. Ai, meu neto está com isso, está com aquilo. Aí ela dizia, mas você, diz o que você faria numa situação dessa. Eu falei, olha, eu sou apenas a sua mãe, eu sou apenas a avó do seu filho. Né? Eu não vou saber dizer o que você deve fazer. Né? Eu posso conversar com você como mãe, mas eu prefiro continuar aqui no meu final de semana como mãe e avó, feliz da vida, dando meus palpites como mãe e como avó. Cíntia, eu quero, então, para me despedir, te agradecer por ter me aceitado aqui nesse clubinho. Foi uma experiência muito rica e colorida. Muito obrigada. Estar aqui nessas janelinhas, né, de uma forma virtual, né, que também é um desafio para nós nesse momento, né, de tantas coisas virtuais, né? A gente passa a vida atendendo online, chega de noite, tem curso, tem reunião online, ai, meu Deus! Mas a gente também está aprendendo a se conectar de uma forma afetiva. Realmente eu me senti nesse clubinho, nesse momento, né, com vocês 4. Acho que foi muito gostoso a gente brincar de clubinho, de trocar as nossas experiências, as nossas curiosidades, né? E eu poder contar um pouquinho da minha história, que não tem nada de muito excepcional, mas é a minha história e é meu tesouro. Cíntia, eu queria te agradecer muito por esse momento, essa tarde de sábado, que você reservou para estar aqui com a gente. É muito bom ouvir suas histórias, e eu aprendo muito com esse seu jeito inteiro, espontâneo, de estar na vida, de estar nos encontros. E para mim é muito lindo observar como você realmente, né, a partir da dor que você viveu, do seu sofrimento, você usa isso para se conectar com as pessoas. Então, eu te agradeço muito. Muito obrigada. A gente poder trocar as nossas histórias, né, de poder rever as nossas histórias, né? Como eu falei para vocês, né, eu dou aula hoje em dia de alienação parental. Depois eu falei, nossa, eu vivi alienação parental, né? E aí eu fui procurar nos meus documentos, né, porque eu sou a mais velha, né, da família, então eu tenho os documentos da família inteira. Fui descobrir a minuta da separação dos meus pais, né? Quando eu li aquilo, eu falei, caramba, que coisa horrível, né? Tinha uma coisa de proibido ver isso, proibido ver aquilo. Até tanto tempo fica com um, até tanto tempo fica com o outro. Uma minuta estranhíssima, né? E eu falei assim, nossa, ainda bem que eu consegui, né, juntar o meu pai, a minha mãe e a escolha amorosa da minha mãe, né? Quando nasceu meu filho, eu falei, vou convidar, vai todo mundo. Aí todo mundo diz, você vai juntar papai e mamãe? Eu falei, vou juntar. Que nasceu meu filho, eu quero todo mundo aqui. E foi ótimo, porque estava todo mundo com medo, né? Que um desse um soco no outro, né? Por as histórias do passado, né? E foi ótimo. Foi assim, uma experiência tão incrível que vocês acreditam que a minha mãe passou a namorar meu pai 30 anos depois, por causa dessa minha tentativa de juntar eles. Eu falei, gente, ninguém merece. Mas, enfim, para você ver, né, como é que as coisas acontecem e os vínculos são verdadeiros, né? Eles só param um tempo, né? Ficaram 30 anos brigando, quando se reencontraram, voltaram a namorar. Eu falei, olha, eu adorei. Cíntia, então a gente vai terminando por aqui. Acho que você vai falar mais umas palavrinhas depois de mim, mas eu quero te agradecer muito. Acho que esse encontro foi mais uma joia
nos nossos clubinhos todos, né? E você estar aqui com a gente é muito precioso mesmo. E acho que eu vou contar a mesma coisa que elas contaram, que eu também aprendo muito com você e novamente aprendi muito de você e nesse encontro. Então, sei que nós estaremos em muitos outros encontros, em muitos outros espaços, em muitas novas criações. Então, muito obrigado. Foi um prazer imenso. O Marcos, eu quero agradecer a você de ter me chamado para o seu clube, né? No seu livro, que é uma maravilha. O seu livro é fantástico, ele é importante como uma referência da história da terapia familiar no Brasil. Ele é maravilhoso, eu me senti muito feliz de ter estado no teu livro, de pessoas queridas também falarem como sentiram ou como leram as minhas narrativas. Foi assim, inclusive esse cruzamento foi muito legal. Eu acho que você ofereceu um presente para a história do Brasil, em termos de terapia familiar, porque você juntou todos esses pioneiros, né, que fizeram parte, né, dessa nossa rede. É um livro muito importante, que não devia ficar esquecido, devia estar na primeira fila de todas as bancadas nos congressos. E eu me senti muito honrada de estar junto e de ter participado com você no nosso... de tantos congressos, eu tenho tantas fotos com você, até aquelas fotos lá em Gramado com um bichinho na cabeça. Lembra? Também tem. Que estava 0 grau, né? Então, assim, você é uma pessoa muito querida, eu agradeço muito, muito o prazer de ter estado no livro e o prazer de ter estado com Denise, Ana Carolina e Silvia Helena, que foi um papo muito gostoso, porque as perguntas que vocês fizeram me ajudaram também a contar histórias verídicas, romanceadas, com bastante humor, que é como eu gosto de contar as histórias. Super obrigada, um grande beijo e um grande abraço. Muito obrigado, viu, Cíntia? Muito obrigado, Denise, Ana Carolina, Silvia Helena, em especial para você. É muito bom estar com você em todos esses espaços e no livro também. Tá bom. Super obrigada e um grande beijo, vocês 4. Obrigado. Beijo.